Então, o que eu tava te falando do macacão é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, vendo, é um macacão completinho, né? Descartável. O fabricante fala que você pode lavar algumas vezes, certo? Aí aqui, ó, tá vendo? Tem o zíper, ó. Tem o zíper, né? Então a pessoa veste o macacão. Depois que ela fechou o zíper, ela vai puxar essa fitinha aqui, ó. Tá vendo essa fitinha? Ela vai puxar, não sei se você tá conseguindo enxergar. Aí ela vai puxar e vai colar. Só que na movimentação da pessoa que está fazendo o atendimento, isso aqui acaba abrindo. Então fica perigoso a contaminação, certo? Então depois a gente vai colocar uma fita aqui em cima, igual a gente vai colocar uma fita aqui, ó. Quando o profissional vestiu essa roupa, ó, que ele vestiu essa roupa, né? Aí ele vai colocar a luva por cima e vai fechar com uma fita durex, por exemplo, daquela grossa, tá? A luva por cima, tá bom? Então, é bem importante a gente seguir a risca, tá certo? Então, esse profissional é aquele que vai ter um contato mais próximo com aquele paciente, tá bom? Você lembra que mais cedo a gente falou sobre a colocação da máscara, né? Então, a gente sempre vai fazer o manuseio por aqui, né? Colocar sempre por aqui. Vou precisar manusear, então já estou com as mãos higienizadas, certo? Vou lá, faço o ajuste bonitinho, certo? Com as mãos higienizadas. Vou precisar retirar, vou precisar manusear, sempre eu vou aqui pelo elástico. Tá bom? Combinado? Muito bem. Aí, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo desses que está circulando aí pela internet, mas olha que bacana, dê uma observação aí nessa ideia, e são ideias que a gente pode aprimorar para a saúde, né? Olha só que bacana. Legal, né? Jairan, você deu falta de alguma coisa nesse vídeo aí, Jairan? Hã? O que você achou que tá faltando aí? E você, Rosilene? O que você achou que tá faltando aí nesse vídeo? Eu senti falta de uma coisa. Senti falta da máscara. Mas você vê que interessante a ideia? O que eles fizeram? Eles colocaram esse soldado para chegar. Você viu que no início ele foi lá e pisou em algum lugar X, que eu deduzo que seja hipoclorito, né? Então ele foi lá, tirou o excesso de supostamente vírus, micro-organismos, enfim. E aí ele foi depois, enxugou aquele pé, passou ali por aquele monte de ventiladores supostamente para dispersão desses micro-organismos, ou seja, ele se sentiu de certa forma higienizado para poder entrar. Então existem alguns profissionais da higiene bucal aqui em Palmas, da saúde bucal, melhor dizendo, que eles estão fazendo isso, né? Então quando o camarada chega lá no próprio consultório, primeiro que eles só estão, a maioria deles só está atendendo emergências, né? Justamente pelo grande risco de contaminação. Aí ele chega lá, faz a higienização dos pés,
Alguns dos profissionais estão colocando os pacientes para usar o avental, tá? Ele coloca o paciente para usar o avental, né? Coloca o paciente para usar a touquinha, certo? Ó. E aí ele, profissional, ele tá paramentado, todo paramentado com o macacão, ou seja, ele tá paramentado como esse pessoal aqui, tá certo? Então, assim, alguns profissionais da saúde bucal estão usando esse método de proteção, tá? Então, a gente precisa se adaptar, cada um de nós precisa se adaptar à nossa realidade, certo? Ok? Aí também, como a gente está falando também daquele profissional que tem acesso à comunidade, que fala diretamente com a comunidade, então achei tão interessante também essa cartilha aqui, que é uma ideia que a gente pode passar para o nosso paciente, para aquele paciente da comunidade, né? Uma cartilhazinha bem interessante. Como eu posso ajudar a proteger a sociedade? Covid-19, passo a passo do isolamento familiar. Então são dicas bem fáceis para a comunidade, né? Se você receber indicação médica para ficar em isolamento, siga as orientações médicas, tá? Primeira dica. O paciente deve permanecer em quarto ou ambiente isolado dos demais ambientes da casa e dos demais moradores daquela residência. Mantenha o ambiente ventilado com janelas abertas para a circulação do ar. Então ele está isolado, mas o ambiente não está fechado ali. Ele deixa a janela aberta para que o ar de fora circule. A porta deve permanecer fechada durante todo o isolamento. Então ele fecha a porta para se manter isolado, mas ele mantém a janela aberta para poder haver a circulação de ar. Se houver necessidade de circulação nos ambientes comuns, onde as outras pessoas estão circulando, o paciente deve utilizar a máscara e manter a distância mínima de 1 metro de outras pessoas. Então, da época que foi feito isso para agora, a gente já tem alterações, porque tanto este paciente deve estar com máscara, quanto essa pessoa aqui deve estar com máscara também. E a distância mínima tem que ser minimamente de 1,5 metros. Certo? Higienize frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Realize a limpeza das superfícies do quarto do paciente diariamente, reforçando aqueles locais que têm maior contato com as mãos, a maçaneta, o telefone, né? Nós vimos anteriormente quais são as superfícies que armazenam, né, supostamente o vírus e por quantos dias elas ficam, né? Então a gente vai ter o hábito de fazer a higienização. Utilize solução com água sanitária ou álcool em 70% para a limpeza das superfícies, tá? Lembrando que a água sanitária você tem que ter bastante cautela, porque senão ela tem a propriedade de manchar as coisas, né? Mas ela diluída, ela já vai ter vai agir de outra forma, tá? O lixo do paciente com suspeita de Covid deve ser separado dos demais, né? Por razões óbvias. Toda vez que você lavar as mãos, de preferência, uso de papel toalha, tá? Se utilizar a toalha de tecido, troque toda vez que ficar úmida, né? Na medida do possível, né? Para esse paciente, a gente vai fazer com que ele use papel toalha, é mais seguro, é mais higiênico, tá bom? Toalhas, talheres, copos e outros objetos de uso pessoal não podem ser compartilhados. Então, este paciente vai ter a louça dele, os objetos dele, somente ele vai usar, tá bom? E siga corretamente os passos para lavar as mãos. Então, você provavelmente vai ter que ir lá, orientar essa família, orientar esse paciente até de como eles devem fazer a lavagem das mãos, tá bom? Que as pessoas não têm aquela noção da importância da lavagem das mãos. Acha que só chegar ali, molhar e acabou, já resolveu. Então não é assim que funciona, tá bom, pessoal? Ok?
Aí, pessoal, até agora a nossa conversa foi direcionada ao pessoal que faz atendimento, tipo agente de saúde, agente de endemias, o próprio pessoal que compõe o NASF, né? Agora a gente vai direcionar para recepcionistas, o pessoal que trabalha com a limpeza, né, SGs e técnicos em enfermagem, tá bom? Então aí a gente tem algumas diferenças aí na conduta, tá? Primeiro, a gente vai manter as precauções padrão, certo? Porque elas representam uma filosofia que assume que todos os pacientes são potencialmente infecciosos. Isso daí já é uma verdade pra gente sempre, certo? Por que a gente faz a biossegurança no atendimento? Porque todo paciente pode transmitir uma doença para mim, né? Eu posso transmitir uma doença para ele. Então, a gente já tem essas medidas padrões que a gente já conhece desde sempre, então elas têm essa filosofia. Até que se prove o contrário, todo mundo está infectado e a gente vai trabalhar com essa verdade, né? Como é que a gente vai realizar uma limpeza manual? Primeiro, né? Então a gente falou que as superfícies ali podem estar contaminadas, né? Como é que a gente vai realizar essa limpeza manual? Primeiro, usar as precauções padrão que você já está acostumada, certo? Utilizar o EPI adequado, o avental impermeável de manga longa, certo? Já mostramos anteriormente. A máscara N95, ou similar, o óculos ou protetor facial, tudo isso a gente já fez a demonstração, né? Agora, tem uma diferença aqui, luvas emborrachadas de cano alto, calçados impermeáveis e fechados, né? Então agora eu vou usar a galocha, por exemplo, tá? Ou similar. O uso do equipamento de proteção individual é imprescindível, não tem uma outra situação, não tem, não, é o EPI adequado, acabou, ponto final, tá? Por quê? Porque o vírus pode permanecer viável e infeccioso em aerossóis por horas e em superfície por dias. Conversamos sobre isso mais cedo, certo? Então, os processos que geram os aerossóis, eles deverão ser evitados, certo? Então, já falamos, né? Citamos algumas situações. A gente vai usar só se for realmente houver necessidade de fato de fazer um procedimento naquele paciente. Vaporizadores, também denominado externo, vamos deixar o inglês para lá, né? Deverão ser evitados. O que é isso? Sabe aquela pistolinha de ar comprimido que usam-se em alguns locais da saúde, que faz psh? Então, aquilo ali deve ser evitado nessa pandemia, tá certo? Porque a gente pode fazer a disseminação aí do vírus, tá? Os métodos preferenciais incluem a limpeza e a desinfecção os métodos que a gente já está acostumado, certo? A gente vai fazer os métodos normais que são usados no hospital, me fugiu o nome agora, tá bom? Tudo bem? Então, nada de invenção de moda, tá certo? A gente tem que seguir o padrão que está sendo determinado, tá? Como realizar a limpeza manual ainda? Então, novamente, usar o equipamento de proteção individual, seguir rigorosamente as instruções para diluição mínima e tempo de contato quanto ao uso de detergentes, ou seja, eu vou ver lá no rótulo do fabricante daquele elemento que eu tenho disponível no meu serviço, qual é a diluição adequada para aquele elemento ali que eu vou usar. Eu vou seguir rigorosamente a recomendação daquele fabricante, tá? Imergir o material contaminado na cuba, ou seja, eu vou pegar aquele material que ele pode ser desinfectado, né? Por exemplo, eu vou pegar esse material aqui que ele não é descartável, certo? E eu vou fazer a desinfecção desse elemento aqui. Então, perdão, nesse caso até eu não deveria ter usado ele como exemplo, vou te explicar por quê. Porque aqui, ó, tem uma esponjinha, né? Então não é ideal que essa esponjinha seja umedecida, tá bom? Mas vamos supor que ele fosse totalmente de plástico.
Então a gente vai imergir esse equipamento lá naquela água com aquela solução que a gente leu lá no rótulo do fabricante, fez a diluição correta. A gente vai imergir esse elemento, vai deixar a quantidade de tempo adequada conforme recomenda o fabricante. Depois a gente vai fazer a retirada. Relembrando que eu não posso fazer nesse caso por causa dessa esponjinha aqui, que ela não pode ser umedecida dessa forma, tá bom? Então a gente vai aguardar o tempo de contato com aquela ação daquele detergente. Vamos retirar o material e enxaguar, removendo todo aquele componente que a gente usou para desinfecção, né? Por exemplo, você usou hipoclorito. Então você vai tirar esse elemento da imersão, vai colocar sob água corrente para que saia todo o excesso ali daquele elemento, tá? Artigos que requeram escovação, por exemplo, se você vai ter que usar uma escovinha para limpar aquele material, essa escova deve ser realizada minimamente de forma a dispersar aerossóis, certo? Então você vai ter que pensar uma estratégia, como é que você vai fazer a esfregação daquele elemento com a escovinha sem, né, jogar muita coisa para fora, tá? Depois disso, realizar o enxágue em água corrente também, secar os materiais e encaminhar para a etapa de desinfecção, tá? De esterilização, enfim. Todos os acessórios utilizados no processo de limpeza, como as escovas, por exemplo, que a gente acabou de citar, devem ser de preferência de uso único, né? Eu tenho condições de fazer de uso único, então a gente usou, já despreza, né? Já se livra dela. Não havendo a possibilidade de descarte, esses materiais que eu usei para desinfecção, essa escovinha, por exemplo, ela deverá ser lavada e desinfectada para um novo uso, tá bom? Qual é o padrão ideal para a limpeza, então? Adorno zero, né? Nada de anelzinho, nada, nenhum adorno, né? Eu preciso estar de touca, esse é o ideal, tá, gente? Eu preciso estar de touca, eu preciso estar com aquele macacão que eu te mostrei mais cedo, protetor facial, luva de procedimento, luva de cano longo ajustável, a máscara N95 ou uma similar, bota impermeável e protetor auricular, tá? Então esse é o ideal quando eu estiver fazendo a limpeza, né? O padrão de limpeza é esse, tá? O trabalhador deverá estar sem adornos, com roupa privativa, capote impermeável próprio para a área crítica, luva de cano longo ajustável, máscara N95 e sapato fechado. Tá certo? Então esse é o padrão. Aí a desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio, o quaternário de amônio ou outro desinfetante indicado para esse fim, novamente falando, seguindo o padrão conforme manda a sua instituição, conforme o seu local de trabalho, conforme manda o fabricante daquele material que você tem à sua disposição, tá? A solução precisa ser aplicada rigorosamente conforme as orientações do fabricante e deve ser selecionada de acordo com o tipo de superfície a ser limpa, né? Não adianta eu querer usar qualquer elemento em qualquer superfície porque não vai dar certo. Então a gente vai fazer a leitura ali de como o fabricante recomenda, vai fazer a diluição exata de como o fabricante recomenda e vamos embora para frente, certo? Outra situação, os utensílios do paciente, se porventura houver a necessidade de higienizar esses utensílios do paciente, né? Ele não pode ser feito no mesmo local onde se faz a limpeza das coisas comuns daquela unidade que você trabalha, tá? Então, para isso, os enfermeiros da CME, juntamente com os enfermeiros da Comissão de Controle da Infecção relacionada à assistência à saúde e do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, devem definir como realizar o processamento desses utensílios do paciente, ou seja, pode ser que no seu trabalho não tenha exatamente esse profissional, mas tem um profissional responsável pela CME e é esse profissional que vai estar à frente disso, tá bom?
A limpeza e desinfecção das superfícies também. Não tem uma recomendação diferenciada para limpeza e desinfecção de superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo coronavírus, tá? Mas o que é recomendado? Que a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente, imediata ou terminal. Então a gente vai ver cada uma dessas limpezas agora, tá? Então, a limpeza concorrente é aquela que a gente realiza todos os dias. Então, todos os dias tem que ser realizada aquela limpeza que é a concorrente. A limpeza terminal é aquela realizada após a alta, o óbito ou a transferência do paciente, tá? Então, essa terminal é que a gente tem que ter bastante cautela com ela, tá? E a limpeza imediata é aquela realizada em qualquer momento, quando ocorrerem sujidades ou qualquer contaminação daquele ambiente, né? Dos equipamentos, se teve qualquer contaminação, a gente para tudo que está fazendo e vai lá fazer a limpeza daquela área que é imediata, tá bom? E ela vai independer, a limpeza imediata, ela independe da limpeza concorrente, tá? Então, essa concorrente, faça sol, faça chuva, ela vai acontecer. E a limpeza imediata é quando acontecer alguma coisa ali que eu precise fazer uma limpeza ali para aquela situação específica, tá? Então, o novo coronavírus pode ser enquadrado como agente biológico de classe de risco 3, segundo a classificação de riscos dos agentes biológicos que foi publicado em 2017 pelo Ministério da Saúde, né? A transmissão dele é de alto risco, individual e moderado para a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção por esse espécime devem ser enquadrados na categoria A1 conforme a resolução da Anvisa, tá? Os resíduos devem ser acondicionados em saco branco leitoso, que deve ser substituído quando eles atingirem 2/3 da sua capacidade. E eles devem ser identificados pelo símbolo de substância infectante, né? Certo? Com um fundo branco, desenho e contornos pretos. Esses sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à ruptura, vazamento, tombamento. Ele tem que ter toda uma estrutura que aguente tudo isso. A tampa, ela tem que ser provida de sistema de abertura sem contato manual. Você lembra naquele vídeo lá do pessoal do exército, né? Ele tanto fazia, só um exemplo, né? Ele fazia a abertura, o fechamento da torneira com os pés, né? Ou seja, nesse momento a gente vai ter que evitar usar as nossas mãos em materiais que supostamente estejam contaminados, né? Então o lixo vai ter que ser sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados para poder não acumular, né, resíduos, né? Esses resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada, tá? Então a gente já tem um protocolo no nosso serviço quanto a isso, né? Aí deixa eu te mostrar esse vídeo aqui que eu achei bem interessante, né? Ele serve para mim, serve para você, serve para toda a população. Fica esse alerta aí para nós, tá bom? Eu não sei se você está conseguindo ler. Eu vou lendo para você essas letras menores, tá bom? Deixa eu voltar e eu vou ler desde o início para você. O que pensam as pessoas que são contra o isolamento social? Fica a dúvida, né? Convidamos 3 deles para uma entrevista. Na sua opinião, o que é pior? O isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social, ela disse. Tem feito com que nossa economia pare, então é muito complicado. Coronavírus provoca mais de 180 mil mortes. Eu, como empresário... perdão, me perdi, pessoal. Vamos voltar? De novo, hein? O que pensam as pessoas que são contra o isolamento social? Você escolhe o quê? Convidamos 3 deles para uma entrevista. Na sua opinião, o que é pior?
O isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social. Tem feito com que nossa economia pare, então é muito complicado. Provoca 180 mortes. Mil. E como empresário não consigo ver esse cenário daqui 2, 3 anos. Isolamento na China evitou, enfim. Eu tenho funcionários que dependem do trabalho e hoje estão passando necessidade. A Itália pagou preço alto ao resistir às medidas de isolamento. Eu não aceito essa situação. Escolha quem vai ou não para a UTI. Isso acontece, diz um médico. É chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não, como assim? Minha família não tem como eu escolher. Porque são pessoas que eu amo. Minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Isolamento social é ruim. Pior ainda é perder quem a gente ama. Pense nisso. Bacana, né? Então fica aí essa dica para nós, para a gente realmente usar isso, né, como um critério da nossa vida. Mudança, nós tivemos que mudar o nosso comportamento, né? Quando isso vai acabar? A gente não sabe. A gente não sabe quando isso vai acabar. Mas enquanto não acabar, a gente precisa fazer a nossa parte da melhor forma possível, né? E a gente já tem que procurar novas situações, né? A gente já tem que procurar se adaptar às mudanças que virão pela frente, porque, na minha opinião, o mundo nunca mais será o mesmo, né, em todos os sentidos. Então a gente precisa aí procurar algumas coisas que nós fazíamos anteriormente não serão mais assim, né? A tecnologia vai falar muito mais alto agora, então a gente precisa se adequar aí a essas mudanças. Combinado? Muito bem. Aí, pessoal, lembra que eu te falei sobre as 3 limpezas? A concorrente, a terminal e a imediata, né? Relembrando, a concorrente é aquela feita todo dia, a terminal é aquela realizada após o óbito do paciente ou a transferência, o paciente não está mais naquele ambiente, e a imediata é aquela onde eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e vou lá fazer a limpeza, certo? Para eu fazer essa limpeza terminal, né? Então, eu tinha um paciente confirmado aqui no meu local de trabalho, certo? E aí, para eu fazer essa limpeza terminal, então a gente também pode usar esse tipo de equipamento aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu te mostrar. Então a gente vai, ó, usar esse equipamento, tá vendo? Aqui a parte de cima, certo? Aqui a parte de baixo. E esse tripé aqui, ó. Então, sobre o calçado a gente vai usar esse aqui. Lembrando que além disso eu vou usar a touca, vou usar a máscara N95, vou usar o protetor facial, tá? E como é que eu vou realizar essa limpeza nesse caso? Eu vou realizar a limpeza com o hipoclorito ou com a água sanitária, enfim. Eu vou realizar uma limpeza nas paredes também, além de eu limpar tudo que eu tenho que limpar, né, com álcool 70 ou água sanitária, o que eu já venho fazendo de costume, eu ainda tenho que fazer a limpeza, a higienização das paredes também daquele local, tá bom? O ideal seria se pudessem ser lavadas, mas geralmente não se pode fazer isso por N razões, então a gente vai fazer a diluição daquele produto na água, bonitinho, conforme recomenda o fabricante, e a gente vai fazer a limpeza com um pano molhado nas paredes daquele local, tá bom, pessoal?
Então, é importante a gente seguir aí à risca todo esse procedimento. Outra coisa, essa vestimenta aqui você não vai descartar. Você pode, depois do uso, com todos aqueles cuidados de desparamentação que a gente já conversou, você pode muito bem colocar ela lá dentro de um vasilhame, né? De uma cuba, onde tenha um material de higienização adequado para desinfecção. Você imerge essa roupa lá, conforme recomenda o fabricante, na diluição recomendada, no tempo de ação recomendado. Depois você retira e faz a retirada daquele produto em excesso, retira bem, coloca para secar e ela pode ser usada novamente. Ok? Então fica mais essa dica aí. Bom, então agora a nossa conversa vai ser direcionada para o enfermeiro, tá? Não sei se tem algum estudante de medicina na turma também. Então também é são boas dicas também para esses profissionais, tá bom? Então vamos ver. Aqui mais uma foto, né, do pangolim, que é o hospedeiro intermediário, né, do corona, certo? Aqui os pratos que a gente falou mais cedo, né? Os pratos exóticos da culinária chinesa, né? Maravilhosos, né? Certo? Aí, falando mais um pouquinho sobre a biossegurança e os conceitos, né? As barreiras de proteção na disseminação por contato. Então, utilizar luvas não estéreis quando manusear o paciente ou o mobiliário, certo? Vamos retirar essas luvas antes de deixar o quarto e lavar as mãos em seguida, mais o álcool gel, tá? Utilizar o capote limpo, né? Já falamos sobre ele. Deixa eu pegar ele novamente aqui para quem não viu. Então, aqui ele, né? Capote, certo? Já até vestimos. Então, vamos utilizar o capote limpo, não estéril, de mangas longas, quando houver a possibilidade de contato corporal com o paciente ou com o mobiliário. E vamos remover esse equipamento antes de sair do quarto com a técnica adequada que a gente já conversou em outro momento, certo? Então, tá aí. Então, o profissional está devidamente paramentado contra a disseminação por contato, ou seja, ele já está com a sua barreira prontinha, tá bom? Importante, né? Materiais de uso com o paciente, nós já falamos isso em outro momento, mais cedo ainda nessa aula, mas relembrando, né? Aparelhos de pressão, termômetro, ambu, por exemplo, né? O esteto, enfim. Aqueles aparelhos que são daquele paciente devem ser usados só para ele, mas geralmente a gente não tem essa possibilidade, né? Então a gente precisa fazer uma higienização adequada, tá certo? Então, caso isso não seja possível, esses materiais devem ser desinfectados antes de serem usados em outro paciente. Também a gente recomenda a limpeza e desinfecção diária da unidade, mobiliários e equipamentos de pacientes em precauções de contato, né? Ou seja, a limpeza concorrente que a gente falou ainda mais cedo sobre ela, tá? Novamente, né? Profissional paramentado, ok? Aqui, então, a gente tem uma máscara cirúrgica, como nós já mostramos, e uma lá da família da N95, certo? Então, disseminação por gotículas aí, tá? Como é que a gente vai usar as máscaras, então? Antes de colocar uma máscara, relembrando, isso aqui a gente já conversou nessa aula, tá? Lavar as mãos pelo menos 20 segundos com água e sabão ou fazer a desinfecção com álcool gel de 70%. Somente se caso água e sabão não estiverem disponíveis naquele momento, né? Lembra os motivos pelos quais a gente tem que lavar bem, esfregar bem essa mão, né? Porque o corona é gorduroso, então a gente precisa tratá-lo como um elemento gorduroso, tá bom? Pressionaremos a máscara sobre o rosto e a boca, atentando para a melhor vedação possível, né? Lembra que antes eu fiz o que? A lavagem das mãos, isso a gente já falou também. Já falamos também que a gente vai evitar tocar na máscara enquanto a gente estiver utilizando, especialmente na parte da frente dessa máscara, né? Então a gente vai evitar
tocar, tá? Se a gente por acaso fizer, então a gente vai lá lavar a mão novamente por 20 segundos, com todo aquele protocolo adequado, porque a gente pode ter trazido contaminação para as mãos aí nesse momento, tá? Quando for o caso de descartar a máscara, a gente precisa fazer a remoção sem tocar na parte frontal. Já demonstrei aqui para vocês como é que a gente faz a retirada, né? E despejar naquela limpeza próxima, aquela limpeza que eu não vou ter contato manual, que eu vou fazer o acionamento com os pés, como a gente já conversou. Vou lavar a mão novamente por pelo menos 20 segundos. E assim que uma máscara se tornar úmida, ela deve ser substituída por uma nova, limpa e seca, tá? Também já falamos isso especificamente sobre a N95, né? Não vamos reutilizar máscaras descartáveis, tá? E as máscaras de tecido não são recomendadas para o profissional da saúde, tá bom? Aqui, não sei se você está conseguindo ver, mas tem uma máscara desenhada, uma máscara cirúrgica, né? Daquelas que eu já te mostrei hoje, posso até mostrar de novo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei, minha sala de aula está improvisada, mas vocês já sabem, né? Máscara descartável, tá bom? Então, máscaras cirúrgicas devem ser usadas por pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou dificuldade de respirar, inclusive ao procurar atendimento médico. Hoje já se usa máscara todas as pessoas, toda a população, certo? Profissionais de saúde, pessoas que prestam atendimento a indivíduos com sintomas respiratórios, e profissionais de saúde ao entrar em uma sala com pacientes ou tratar o indivíduo com sintomas respiratórios. Então, hoje o protocolo é que todas as pessoas, independente de sintomas ou não, devem usar máscaras. Isso você já sabe, né? Aí tá. Quanto aos aerossóis, né, que nós falamos mais cedo, lembra deles? Então, higienização das mãos, certo? Precaução padrão, a gente vai higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente, falamos isso também. Usar o óculos, a máscara cirúrgica, o avental quando houver risco de contato com secreções, né, com fluidos corporais desse paciente. E vamos descartar adequadamente os perfuro-cortantes, certo? Opa, não tem nessa imagem. A gente vai manter a porta do quarto sempre fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto. Então não vou, depois que eu entro no ambiente supostamente contaminado, é que eu vou colocar a máscara. Não, eu já entro nesse ambiente supostamente contaminado, eu já entro protegida, tá? Aí tá. Máscara cirúrgica, paciente durante o transporte, isso aqui a gente já sabe que todo mundo está usando a máscara, né, independente de qualquer coisa, a N95 ou uma similar, profissional da saúde, nesse caso. Quando não houver disponibilidade de um quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo micro-organismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistentes ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose, né? Aí a gente fala sobre a corte, né? Então, eu tenho pacientes de Covid, né? Eu tenho um paciente de Covid-19. Então, esse paciente de Covid-19 que é um diabético, ele vai ficar com pacientes de Covid-19 que são diabéticos, né? Então, cada um no seu quadrado. A gente vai, na medida do possível, não misturar esses pacientes, tá bom? Então, é muito importante que tenha esse cuidado, tá? Transporte de paciente deve ser evitado, mas quando necessário, o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto, tá? Então, tá aqui a imagem da portinha com o quarto privativo, certo? Muito bem. Recomendações das OPAs e do Ministério da Saúde para proteção individual no Covid. Então, se eu tenho suspeita, né, o atendimento a esse cliente é só, perdão, a esse paciente, é só suspeita de produção de gotículas, então, lavagem de mãos, como a gente já conhece, o padrão. O profissional vai usar a máscara cirúrgica e o paciente vai usar a máscara cirúrgica, certo? Quarto privativo com a porta aberta, certo?
Se eu tenho um procedimento que vai liberar a possibilidade de aerossóis, então lavagem das mãos como mandou o padrão, o profissional vai usar a máscara N95 ou similar e o paciente vai usar a máscara cirúrgica, tá? Nesse caso, então, ó, o quarto privativo estará com a porta fechada, tá? Contato com o paciente, então eu vou fazer a lavagem das mãos como manda o figurino, o avental, as luvas, claro que aqui também tem o uso das luvas, né? E aí o quarto privativo com a porta aberta, ok, pessoal? Aqui eu vou te falar dessa tabela do uso dos EPIs para determinados locais, para cada profissional e para cada atendimento, tá bom?